Sou Luiz Torres, que, para quem não sabe, toca violão e toca muito, viu? Toca violão e toca muito. Vai cantar nas caravanas também, Luiz Torres. Cantar não me arrisco, não. Um abraço. Um abraço, querido. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, e você segue conosco no Rede Verdade. Nosso bate-papo de hoje é com o Valber Silva, ele que é auditor da Controladoria Geral da União, é membro integrante aí do Fórum de Combate à Corrupção e vai falar aqui sobre o trabalho da CGU aqui na Paraíba e também tem premiação para quem fez vídeo contra a corrupção aqui no estado da Paraíba. Rede Verdade está no ar. Muito boa tarde, segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Estamos abrindo a semana com mais uma edição do seu Rede Verdade, ao vivo, dentro da programação aqui da sua TV Arapuã. Olha só, no último dia 9 de dezembro foi comemorado aí o Dia Internacional do Combate à Corrupção. E aqui, órgãos do controle externo e interno aqui da Paraíba, reunidos, né, no Fórum de Combate à Corrupção, o FOCO, fizeram ali um início de debates sobre o tema e, naturalmente, como é que está a luta desses órgãos contra a corrupção aqui na Paraíba. O Valber Silva, ele que é auditor da Controladoria Geral da União, está aqui conosco, vai falar um pouco mais sobre esse tema aqui. Valber, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores da Arapuã. É um prazer, né, estar em nome aqui da CGU, falando um pouco sobre corrupção. O Dia Internacional de Combate à Corrupção não é bem um dia para ser comemorado, ninguém quer comemorar a corrupção, mas a gente está comemorando o enfrentamento à corrupção, né? E aí a CGU, né, integrante do FOCO, do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, e os demais órgãos de controle, tem feito durante essa semana, desde o dia 9, que é o Dia Internacional, vários eventos para conscientizar a população, para fazer um chamamento para que as pessoas entendam os canais, como participar, mostrar um pouco, né, como são as ações de controle, as ações do Ministério Público. Isso é importante, sempre a gente está, vamos dizer assim, conversando sobre esse assunto para que a gente não deixe a corrupção se alastrar. E você falou uma expressão aí, é o chamamento à sociedade. Eu acompanhei algumas das palestras do dia 9 e me impressionou muito, porque basicamente em todas as palestras e as falas tinha ali uma informação apontando que há uma baixa ainda participação, há uma crescente, mas ainda um índice baixo de participação da sociedade acompanhando os investimentos dos recursos públicos, o dado de que a Paraíba é só o 14º do Brasil, né, estado do Brasil que a sociedade procura acesso à informação. Que panorama é esse que vocês tentam mudar, Valber? A gente sempre fala, e quem estuda corrupção e combate, que a corrupção não tem um remédio único, sabe, Luiz? São vários problemas que a gente tem que dosar o remédio de acordo com a situação. Então, você tem ações na área de prevenção, na área de repressão, na área da própria participação da sociedade, quando a sociedade procura e, por exemplo, vai fazer as denúncias, que é nosso principal, vamos dizer assim, fonte de informação para trabalhar. Então, a participação da sociedade é essencial. Ou seja, a maioria das operações especiais que a CGU participa, por exemplo, vieram a partir de denúncias da população. Então, a gente entende de maneira bastante clara que quando a população se engaja e entende quais são os canais de participação, a gente consegue ter ações mais efetivas. Tá. Então, para quem está acompanhando a gente, para a gente ficar bem claro aqui, explica o trabalho da Controladoria Geral da União. Às vezes as pessoas confundem com o Ministério Público, enfim. E a partir disso, qual é a autonomia no trabalho da CGU em relação ao próprio governo federal? A CGU é um órgão de Estado federal. A nossa competência é justamente no recurso federal. Então, isso é importante dizer, porque realmente, às vezes, a população procura a CGU para alguns assuntos, em que não envolvem... Isso, que o recurso é estadual ou municipal. Então, nesses assuntos, a gente não atua. Embora a CGU atue nos municípios, nos estados, porque parte dos recursos que municípios e estados gerem são federais. Então, para resumir, né, tudo em que existe um carimbo, uma chancela de dinheiro federal, a CGU tem competência de atuação. Tá. Então, com base, você está há quanto tempo na CGU? Eu? Desde 2003 já. Desde 2003, aí você está chegando a 20 anos. Exato. Pela sua experiência lá na CGU, que leitura você traz em relação aos principais, canais, modelos? O que é que lhe espantou, lhe assusta ainda ao acompanhar e auditar aí obras ou ações com recursos federais?
Assim, o que assusta é porque a corrupção ela nunca acaba, né? Então a gente gostaria muito de dizer para a sociedade, olha, a gente diminuiu os níveis de corrupção a níveis satisfatórios, a gente ainda não está nessa situação de dizer isso. Existe uma evolução muito grande, né, em relação ao combate à corrupção, especialmente na integração dos órgãos de controle, o trabalho articulado do Ministério Público, Polícia Federal. Então, por exemplo, as operações especiais que a CGU participa hoje são todas integradas com a Polícia e o Ministério Público, na expectativa de fazer o melhor trabalho possível para que os investigados realmente possam ser punidos. Então, essa articulação é essencial, porque cada um, dentro da sua competência, trabalha para que haja uma denúncia, por exemplo, à Justiça, da maneira mais técnica possível. Tem um intercâmbio de informações ali, uma troca. Então, um intercâmbio de várias formas, né? De recursos humanos, de base de dados, né? Então, essa parte repressiva também é importante na área contra a corrupção. Naturalmente, como eu falei, existem diversas outras facetas da corrupção. Então, por exemplo, a gente trabalha hoje muito fortemente na questão da prevenção. Então, de nada adianta você apenas estar na repressão e deixar o problema acontecer, e aí depois você vai lá e faz uma operação e prende as pessoas. Isso já aconteceu. Então, a gente trabalha hoje muito fortemente na área preventiva, ajudando o gestor na melhor possibilidade de fazer uma gestão pública de boa qualidade, com treinamentos, capacitações. Então, a CGU investe muito nisso, para justamente fazer controles primários que evitem chegar a uma situação, naturalmente, de uma operação especial, por exemplo, que é um dos remédios, mas a prevenção também é um remédio importante. Porque garante que o recurso seja efetivamente aplicado e a obra chegue, né? A repressão e o pós, o prejuízo já foi muitas vezes causado. Vocês vão correr atrás de reconquistar esses recursos, né? Sim. Agora, Valber, existem ali duas leituras, duas linhas tênues em relação à atuação dos órgãos de controle. Uma é de alguns gestores que falam em que você gera um entrave para as obras, para as ações, quer fazer, mas ali existe muito entrave por parte dos órgãos de controle. E a outra linha tênue é de vocês serem usados como instrumento político nos debates, nas guerras políticas, né? Todo e qualquer alerta, ou basta um simples documento, um pedido de informações, já é material para que, numa guerra política, um adversário chame o outro, acuse o outro, utilizando o nome dos órgãos de controle. Como é que vocês trabalham com essas duas leituras aí? É uma situação realmente, como você falou, né? Um limite ali que a gente tem que administrar, né, a cada dia. Né? Com relação à questão do uso político, né? Você pode fazer uma denúncia infundada, né? Simplesmente para prejudicar a YX. A CGU tem se preocupado muito com isso, né? Tendo assim, plataformas bastante impessoais com relação à recepção, por exemplo, das denúncias, de reclamações, por exemplo. Hoje, nosso sistema de ouvidoria da CGU, ela é o órgão central do sistema de ouvidoria do governo federal. Então, nossa plataforma é usada na CGU e nos demais órgãos do governo federal. E a gente trabalha ela de maneira bastante imparcial, né? Protegendo o denunciante, né? Justamente para tentar fazer com que a apuração seja feita da forma mais técnica possível, sem esse viés político, né? Isso é uma coisa importante. E com relação à questão dos entraves, é importante dizer que a administração pública ela é essencialmente formal. Infelizmente, poderia ser assim, pensado por algum gestor, eu não posso usar um dinheiro público como se fosse um dinheiro meu, pessoal. Então, por conta das formalidades, das obrigações legais, da necessidade, inclusive, de prestar contas, eu não posso simplesmente usar, mesmo que eu esteja com boa vontade, né, ou bem intencionado como gestor. O princípio do direito administrativo, exato, só fazer aquilo que está na lei. Claro, eu preciso prestar contas. Então, na realidade, esse entrave que às vezes é colocado é até uma proteção para o gestor, para que justamente depois ele não seja acusado de um mau uso, simplesmente porque não fez as formalidades legais necessárias. Os órgãos hoje, na sua avaliação, você pode falar pela CGU, mas também pela sua experiência dentro do foco, que reúne ali outros órgãos, os Ministérios Públicos, os tribunais também de contas. Os órgãos hoje estão mais ou menos preparados tecnologicamente, com recursos humanos, para identificar ali e combater a corrupção no Brasil. Luiz, eu acho assim que se você fazer uma leitura, né? Você até falou 2003, tenho até esquecido, né? Vou fazer 20 anos já de CGU. Uma leitura de 20 anos, houve uma evolução
enorme. Evolução em termos técnicos, evolução em termos de recursos humanos e especialmente na parte de informática. Essa parte de informática foi essencial. Cruzamento de dados, sistemas, né? Hoje a gente é muito mais eficiente, vamos dizer assim, na detecção de possíveis problemas, porque os sistemas já apontam para o auditor uma série de indícios, né, e cruzamentos de dados que já indicam alguma coisa que possa estar errado, né? Naturalmente, isso não é um problema só da CGU específico, estamos tendo há alguns anos um enxugamento muito forte, né, na parte de concursos públicos, na parte de recursos humanos, e isso naturalmente acaba prejudicando a força de trabalho não só da CGU como dos outros órgãos. É uma situação nacional que a gente espera naturalmente reverter, né, porque os órgãos de Estado precisam ter realmente recursos humanos para proteger a população. E a autonomia funcional para poder trabalhar sem interferência política? Que panorama você pode trazer também? A CGU ela tem se blindado ao longo do tempo, na minha opinião, de maneira bastante positiva em relação a isso, né? Os ministros que estão sendo colocados, né, no posto são cargos técnicos. O atual ministro, inclusive, é de carreira. É do quadro, né? Então, a gente não entende, né, na condição de técnico que exista uma interferência política para direcionar a ação X ou a ação Y. As superintendências regionais também são de figuras de quadros. Todos técnicos, né? Aqui nós temos o Severino Queiroz, que é o nosso superintendente aqui regional, também auditor de carreira. Então, isso já blinda bastante, né, a atuação da CGU como um órgão realmente de Estado e não necessariamente para atingir um político X ou Y, né? Inclusive, uma coisa importante é que a atuação da CGU, se você observar, ela vem tendo uma linha de atuação independentemente do governo que entra ou sai, né? Sempre uma linha técnica. Claro que nós somos, isso é importante dizer, controle interno do governo. Então é natural que a CGU trabalhe para melhorar as políticas públicas e se associe, vamos dizer assim, se alie aos gestores na expectativa de uma melhor administração pública. Isso é natural por conta de ser um controle interno. Mas interferência política, realmente, eu posso dizer por mim, né, como auditor, eu não vislumbro realmente isso na CGU. Tá. Valber, nós temos muitas obras na mira da CGU aqui na Paraíba. Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o Valber Silva, ele que é auditor da CGU aqui no estado da Paraíba, também é integrante do FOCO, do Fórum de Combate à Corrupção, e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Rede Verdade.